Saudações, caminhantes! Estamos aqui agora no nosso segundo episódio da websérie sobre os pilares da medicina chinesa. Vamos entrar agora um pouco mais nas técnicas e nas práticas que poderão alterar aí nossa saúde, nosso dia a dia, nossa vitalidade com muita simplicidade. Então, espero que tenham visto o primeiro episódio, onde tratamos sobre o taoísmo, e agora vamos seguir para a parte prática, o primeiro pilar da medicina chinesa, que é a meditação. Tradicionalmente, a ideia é de que a prática é o mais importante. Eu vou explicar um pouco sobre a ideia por trás da meditação, mas se vocês apenas pegarem uma técnica e fizerem, isso é melhor do que entender toda a teoria e não fazer. Então, eu vou explicar porque nós somos ocidentais, nós gostamos de entender, gostamos de explicação, gostamos de informação, mas a prática é o importante, a teoria não é importante. Com a prática e sem a teoria, a gente avança. Com a teoria sem a prática, a gente não sai do lugar. Nada adianta ideias na cabeça. Isso não muda nada. As ações são o que vão mudar e a prática é o entendimento colocado em ação. Então, só para dizer que escutem o que eu tenho a dizer, mas principalmente escolham uma prática e façam-a para poder experimentar o que está sendo falado. Antes de falar diretamente sobre a meditação, eu quero dizer sobre a saúde. Como é que se consolida a nossa saúde? Muitas vezes nós buscamos técnicas, fórmulas, qual comida, qual chá, qual remédio vai me trazer a saúde. Mas a saúde, ela é o resultante de todos os nossos hábitos, das nossas ações no dia a dia. Então não existe algo que vá ter mais impacto na saúde do que mudar o que a gente faz com o nosso tempo, no nosso dia a dia. Na verdade, a única forma mesmo de ter um impacto positivo, duradouro e profundo na sua saúde é você mudar a sua vida. E é claro que a gente corre disso, porque a gente quer algo que resolva de uma forma mais fácil. Mas é uma solução paliativa, é uma solução temporária que geralmente não vai alterar as raízes do problema. Quando a gente fala sobre prática, sobre constância, sobre ter regularidade, é muito comum as pessoas dizerem: mas eu não tenho disciplina, mas é muito difícil manter algo assim regular. Olha, da minha perspectiva, a disciplina não é uma opção. A vida é construída em cima de disciplina. O sol, disciplinadamente, nasce todos os dias e se põe todas as tardes. A lua, disciplinadamente, passa por suas fases num ritmo constante. Nós, disciplinadamente, acordamos todo dia, dormimos todo dia, ou nem todo dia, mas existe uma regularidade. Certamente, tem várias coisas que você faz todo dia, seja respirar, beber água, comer, falar com as pessoas, pensar, ler, olhar o celular. Isso é inevitável. Os animais têm suas disciplinas, as plantas têm suas disciplinas, os astros têm suas disciplinas e os humanos também têm suas disciplinas. A questão é se a nossa disciplina está sendo positiva e nos trazendo a vitalidade e o bem-estar que a gente quer, ou se está sendo uma disciplina destrutiva, que está afetando nossa saúde de uma forma nociva. Então, qual é a sua disciplina? Em que você tem investido o seu tempo diário? Quais são as práticas e hábitos que você repete diariamente? Qual o resultado delas? Mais do que desenvolver a disciplina, é você reconhecer a disciplina que você já tem e perceber onde ela está te ajudando, onde ela está te atrapalhando. Tem dois caminhos muito simples para a gente melhorar a nossa saúde. Um é excluir hábitos nocivos, excluir práticas nocivas. O outro é adicionar ou criar hábitos e práticas positivos. Se a gente faz os dois, melhor ainda. Às vezes é mais fácil eu, ao invés de querer ter uma dieta super vitamínica, eu comer menos porcaria.
Eu reduzi a quantidade de porcaria. Se eu como porcarias todo dia eu como doce, todo dia eu como uma fritura, todo dia eu como uma comida muito processada, eu vou limitar isso a 1 dia por semana. 2 dias, um na semana, um no fim de semana. Ou eu posso também adicionar algum alimento que seja muito nutritivo, muito benéfico todo dia. Se eu sinto que eu gasto muitas horas na internet, eu posso reduzir esse tempo. Ou seja, só o entendimento de que para mudar nossa saúde temos que mudar nossos hábitos. Mas, muitas vezes nós queremos mudar nossos hábitos e quando a gente vê, a gente está ali nos mesmos hábitos inconscientes novamente. Por isso, um dos motivos da meditação ser nosso primeiro pilar, porque a meditação vai trabalhar a nossa consciência. Quando nós estamos sujeitos a hábitos que nós desejamos e decidimos abandonar e eles continuam se repetindo, isso é um sinal de que não estamos tendo consciência sobre as nossas escolhas, não estamos tendo consciência sobre o resultado do que a gente está escolhendo. Então, a consciência vai ajudar em todo o processo de mudança e transformação da nossa saúde e dos nossos hábitos. Esse é um dos motivos da meditação ser nosso primeiro pilar. A meditação, ela não é algo que se faça. Eu vou falar aqui sobre várias técnicas para desenvolvermos a meditação. Mas a meditação está além das técnicas. A meditação, ao meu ver, também não é um estado da mente, porque a meditação é uma experiência existencial. Ela está além da mente. Então, o que é a meditação? É um tanto indefinível como tal. O que eu posso falar sobre o tal não é o verdadeiro tal. O que eu posso falar sobre a meditação não é a verdadeira meditação, porque por ser existencial, ela está além das palavras. Mas nós podemos ter algumas dicas que vão nos ajudar a entender o que seria isso. Por exemplo, a meditação é um estado de consciência. E nós, ao longo da nossa vida, ao longo dos nossos dias, variamos por diferentes estados de consciência. E nesses estados de consciência, a meditação envolveria um estado de grande presença, de grande ancoramento no momento presente, no agora. E em alguns momentos da nossa vida isso acontece espontaneamente. Por exemplo, quando você toma um tombo, de repente você cai. Muitas vezes você está ali muito presente. Eu me lembro quando eu era pequeno na minha casa e a água era guardada numa jarra de vidro. E eu fui pegar essa jarra de vidro para servir um copo d'água para mim. E quando eu estava tirando a água da geladeira, essa jarra caiu da minha mão. E até hoje eu me lembro da cena, que era como se a jarra estivesse caindo em câmera lenta, assim, ó. E ela cai no chão. E eu assim... Isso é um estado de consciência muito meditativo. Quando a gente tem uma notícia muito chocante e parece que a realidade se altera. Acho que vocês podem compreender essa sensação. Você se lembra de algum momento da sua vida em que as coisas pareceram estar em câmera lenta, tipo Matrix? Ou quando acontece um acidente inesperado, de repente você está ali presente, alerta. Algumas pessoas vão travar, mas outras vão ficar muito alerta, muito presentes. Ou quando você faz algo que te envolve tão completamente que você perde completamente a noção do tempo. E quando você percebe, você está ali há 4, 6 horas, seja uma conversa, seja uma atividade artística, uma pintura, tocando música, dançando, correndo, olhando para o céu. Quando você se torna um com aquilo que você está fazendo, você está em meditação. E isso pode acontecer com qualquer coisa. Daí eu te pergunto, qual atividade traz para você essa sensação de perder a noção do tempo? O que você faz no seu dia a dia que te deixa assim em outro estado de consciência? A meditação não é uma técnica, não é algo que se faça. As técnicas são formas de incitar esse estado, de criar condições para esse estado, porque a meditação é algo que não pode ser feito, como por exemplo o sono e o relaxamento.
A nossa sociedade é uma sociedade da ação, sociedade que nos diz para estarmos ativos, produtivos, sempre movendo, sempre num movimento mais yang, mais externo. E por isso mesmo, movimentos de internalização, como a meditação, como o sono, como o relaxamento, acabam sendo uma dificuldade quando nós entramos muito nessa dinâmica da ação, do yang. E essas três coisas, relaxamento, sono e meditação, são coisas que nós não podemos fazer. Elas acontecem naturalmente quando a gente cessa o nosso fazer. Como é que a gente dorme? Se você deita na cama e fica tentando dormir, eu vou dormir, dorme. Vai clarear o dia e você vai estar lá. Dorme. E exausto. Mas não vai dormir. Relaxamento também. Como é que você age? Como é que você faz o relaxamento acontecer? Você não faz ele acontecer. O relaxamento acontece quando a ação cessa. E aí, lembrando do que a gente trouxe anteriormente, as técnicas dessa abordagem da medicina chinesa, ligadas ao taoísmo, vão estar voltadas para a gente abandonar os nossos padrões e condicionamentos e voltar à naturalidade. É natural que a gente relaxe, é natural que a gente durma quando está com sono, é natural que a gente medite quando a gente para de se conectar com os assuntos externos. Então, é uma busca por uma naturalidade, mas que envolve um não fazer, que envolve um cessar da ação. Então, as técnicas de meditação vão ser igual quando você vai dormir e você prepara um ambiente escuro, mais silencioso, bota uma cobertinha se tiver frio, para ficar aconchegado, fecha os seus olhos, encontra uma posição confortável e espera. Em algum momento o sono vai chegar. As técnicas de meditação têm esse... Uau! Pássaro lindo ali em cima. As técnicas de meditação têm essa função de preparar o terreno para que a meditação aconteça. E nós podemos somente esperar que chegue esse momento em que nossos pensamentos baixam de ritmo, nosso corpo entra num estado de mais unidade e nossa energia começa a se acumular. Um eixo central das meditações em geral vai ser a respiração. A respiração está muito ligada ao Qi, como falamos anteriormente, o sopro. E o Qi é um ponto de ligação entre o Shan e o Jian, como o humano é um ponto de ligação entre o céu e a terra. E a respiração é um ponto de ligação das funções conscientes e inconscientes do nosso corpo. Porque nós podemos respirar voluntariamente, eu posso controlar, é diferente do batimento cardíaco, que é mais autônomo, mas se eu me esqueço completamente da respiração, ela continua, porque ela também é uma função autônoma. Então a respiração vai nos permitir trabalhar tanto nossa parte consciente quanto nossa parte inconsciente, nosso sistema nervoso autônomo. É uma chave para acessar esses níveis do nosso ser. Intermediária, assim como o Qi é intermediário entre o Shan e o Jiang, assim como o humano é intermediário entre o céu e a terra. Então a respiração vai estar presente na maior parte das práticas meditativas como um eixo central. E a meditação também vai estar ligada ao Shan, ao nosso espírito, à nossa parte perceptiva, sensorial, psíquica. Nesse sentido, quando a gente vai trabalhando a meditação, um dos benefícios, além do que eu comentei, de trazer mais consciência, o que vai nos permitir tomar melhores decisões em relação à nossa vida, é também o nosso Shan ficar mais centrado, nosso imperador estar mais ancorado, nossas emoções estarem mais moderadas. Lembra dos excessos que são prejudiciais? Moderação nas emoções, moderação nos sentidos. Isso tudo vai ajudar a gente a acumular Shan, a estar com o espírito mais vibrante, mais vivo, e acumular Qi a partir do momento que a gente melhora a nossa respiração
e está mais centrado. A gente mobiliza o Chi quando ele é realmente necessário e não a qualquer momento. Então, essa entrada maior da energia celeste através da respiração e esse centramento do espírito, do Shen, vão nos permitir já acumular mais energia, porque a gente desperdiça muita energia através dos pensamentos e das emoções. Poderia dizer até que são as maiores fontes de gasto de energia para nós, contemporâneos, porque temos ali estímulos infinitos, tablet, celular, música, mensagens sendo enviadas, informações chegando, muitas obrigações, né, muitas tarefas a realizar. Nosso Shen está se esgotando continuamente. E nós estamos reagindo emocionalmente, mobilizando o nosso Chi nas reações de fuga, nas reações de batalha, de que às vezes são batalhas imaginárias. Então a gente mobiliza esse Chi, desgasta ele, mas não necessariamente isso vai nos permitir concluir ou realizar as ações, vivendo deslocados para o futuro, para o passado, para coisas que estão distantes. E aí tem uma frase que eu acho linda, que é: quando você está no lugar e o seu pensamento está em outro, você não está em lugar nenhum. Porque você não está nem ali vivendo o que está presente para você, nem está no outro lugar em que a sua mente está. E você perde as duas coisas. Então a meditação vai nos trazer para o centramento, para o presente, onde poderemos viver aquilo que estamos vivendo e não desperdiçar energia com aquilo que está por vir ou que passou. Mais fácil falar do que fazer. Estou falando isso, mas reconheço em vários momentos que eu fico me desgastando com possibilidades futuras, com questões do passado, e é justamente aí que entra a prática. Nós vamos começando a sair um pouco disso à medida que vamos praticando com consistência as meditações, porque elas se tornam uma ferramenta conhecida e vão nos presentificando em alguns pontos, e isso vai ganhando amplitude à medida que praticamos. A meditação também precisa ser desconfigurada ou reconfigurada em nossas mentes, porque muitas vezes a meditação parece ser sentar em silêncio, sem pensar em nada e alcançar a iluminação. De certa forma, para os taoístas ao menos, o objetivo da meditação é realmente alcançar a iluminação, que na visão deles é a fusão com o Tao, que é você se unir ao vazio supremo. Mas, se nós achamos que se a gente senta durante 5 minutos e não se funde com o vazio supremo, de nada vale e isso não serve para mim, que é o que eu ouço muito quando eu sugiro, né, aos meus clientes de acupuntura: olha, eu acho que no seu caso a meditação poderia te ajudar com essas questões emocionais, com essas ansiedades que você está relatando. E eles dizem: mas meditação não é para mim, eu não consigo ficar sentado sem pensar em nada. Olha, eu também não consigo. Eu acredito que a maioria dos monges das diferentes linhagens, budista, taoísta, também não consegue ficar sentado sem pensar em nada. Mas isso não impede de que aquele momento ali de centramento vá ter um impacto muito positivo, porque os pensamentos vêm e a gente aprende a não ir na onda deles. De repente vem uma ideia na sua cabeça. O que você vai fazer com isso? Se você, nossa, é verdade, então começa a pensar várias coisas, você está dando energia para esse pensamento. E o Chi segue a intenção. Se a sua intenção, se a sua imagem mental colou naquele pensamento, aquele pensamento vai crescer. Se na hora que o pensamento vem você volta para a sua técnica, esse pensamento passa. Então, primeira coisa, não é necessário ter uma mente absolutamente vazia para meditar. Sua mente trazer pensamentos é sinal de que ela está funcionando, porque a mente faz isso, ela pensa. Mas a grande questão é a gente perceber que nós somos mais do que a nossa mente. Nossa mente é um recurso do nosso corpo. Assim como minha mão pode pegar objetos, encostar em pessoas, encostar em coisas, mas eu não sou a minha mão. Nossa mente pode pensar, desenvolver planos e gerar comunicação. É uma ferramenta do nosso ser, mas não é o nosso ser.
essa identificação é que às vezes nos confunde muito. Então, não somos a nossa mente e não precisamos do absoluto cessar dos pensamentos para praticar a meditação. Outra confusão que se faz é de que meditação é ficar sentado numa postura complicada e estar ali durante 1 hora. Tem algumas técnicas de meditação que realmente tem uma postura determinada para se sentar e ficar ali por 1 hora. Essa é uma das técnicas de meditação. Mas existem várias. E essa vai funcionar para algumas pessoas e não vai funcionar para outras. Dificilmente uma pessoa que tem ansiedade, que tem a mente muito agitada, vai conseguir sentar e ficar 1 hora parada em silêncio. Mas talvez ela consiga, por exemplo, fazer uma meditação mais dinâmica, mais ativa, ou parar para escrever todos os seus pensamentos numa folha de papel, ou fazer uma meditação do balbucio, em que ela fala palavras que não existem e confunde aquele pensamento acelerado com a fala acelerada sem sentido. Então, são artimanhas para a gente dar uma chacoalhada na nossa mente. E você tem que encontrar o que funciona para você. Esse é o importante, é fazer sentido para você, aquela técnica. Então a meditação, como já mencionado, não é a técnica em si. A técnica é uma forma. Algumas pessoas vão experimentar a meditação, por exemplo, correndo, nadando. Eu mesmo, numa época em que eu corria bastante, na minha adolescência, quando eu corria eu entrava num outro estado de consciência. Eu corria durante alguns minutos, os 5, 10 primeiros minutos, eu me cansava, eu sentia o meu corpo, eu sentia dores, a respiração ofegante, e chegava um momento ali em que isso passava e parecia que eu podia correr durante horas a fio. E parecia que eu, de repente, era só uma pulsação. Então a corrida estava me trazendo um estado meditativo, de unidade. Porque é experimentando essa unidade que vamos conseguir ir além da nossa mente. A nossa mente é dualística, ela divide as coisas, ela classifica, nomeia, analisa, separa. Então, se a gente quer ir além da mente, nós vamos buscar a unificação. Nesse caso, para os taoístas, na meditação nós vamos buscar unificar o Shan e o Qi. Então, por isso, um dos grandes tratados da meditação taoísta é o Tratado sobre Sentar e Esquecer, no sentido de que, dentro da prática taoísta, que envolve uma meditação sentada, você vai se esquecendo gradualmente de cada vez mais coisas. Você primeiro se esquece do social em torno de você, das suas funções na sociedade, do seu trabalho, da sua casa, da sua família, dos seus amigos, e você vai se esquecendo do seu corpo, se esquecendo das suas percepções, dos seus pensamentos, dos seus planos, até da sua respiração. Aí quando você se esquece de tudo, você está em união com o Tao. E, gente, é claro, não é esquecer para sempre. Não quer dizer que a pessoa vai assim meditar e não vai conseguir mais conversar porque ela se esqueceu de como falar, ou de que ela não vai conseguir ter um impacto na sociedade porque ela esqueceu o que é sociedade. Mas é você tirar um momento para voltar para dentro. Lembra que essas práticas são sobre o retorno das etapas até o vazio? Então você vai voltando e realmente se esquecendo do que está em torno de você. E nesse voltar para dentro, quando você se esquece de tudo isso, a sua energia passa a, ao invés de ir seguindo para esses pensamentos, para todas essas coisas, para todas essas camadas, seguindo um movimento externo, ela não tem mais para onde ir, então ela se acumula dentro de você. Esse é um dos grandes benefícios. Então, resumindo, a meditação vai funcionar através da unificação do Shan e do Qi, através da expansão da sua consciência para que você decida melhor sobre os seus hábitos e práticas do seu dia a dia, através da melhora da absorção de energia, de uma respiração mais equilibrada, mais profunda, através da diminuição do gasto energético com excesso de pensamentos, com excesso de sentimentos, através da unificação do Shan e do Qi,
que vão te permitir funcionar preservando mais a sua energia e mobilizando ela quando ela realmente se faz necessária, através do ancoramento no presente, em que você vai poder estar mais ligado ao que está acontecendo e parar de perder o seu tempo, sua energia com o que está fora do seu alcance. Então percebam, é um processo de simplificação. É muito mais perder coisas e abandonar coisas do que trazer novas coisas. Através daqueles momentos que você vai estar praticando a técnica meditativa, você vai estar esquecendo de muitas coisas ali que não são possíveis de você resolver ou mexer naquele momento e vai estar encontrando esse silêncio, essa naturalidade, essa presença. Confusões comuns sobre a meditação. Uma das coisas que eu mais vejo acontecer nas pessoas que eu converso sobre meditação, que sentem que a meditação não é para elas, é que elas tentaram meditar no olho do furacão pela primeira vez. Então você ouve sobre a meditação, você entende que a meditação pode ajudar você a trabalhar as suas emoções, né? Pode ajudar você a diminuir sua ansiedade, sua preocupação, seu estresse. E aí quando você está numa crise, quando o mundo está desmoronando ao seu redor, você fala, nossa, eu vou tentar meditar, vou sentar aqui e vou respirar fundo durante 5 minutos. Ai, meu Deus, mas não sei o que. Não vai funcionar. Você precisa praticar fora da tempestade. Você precisa praticar quando você está se sentindo bem, para entender o seu corpo, sua mente, se adaptarem àquilo, para que você possa usar aquilo como recurso nos momentos de crise. Então, repetindo, prática consistente. Melhores momentos para praticar meditação, ao meu ver, dependendo da técnica, é claro, mas a maioria das técnicas vão funcionar bem de serem praticadas logo ao acordar, quando você sai do sono e ainda não se envolveu com todas as questões da sua vida do dia a dia, e antes de dormir, quando você já encerrou todo o trabalho e envolvimento com essas questões do dia a dia que você precisava. Se você for capaz de manter um horário constante, melhor ainda. Se você for capaz de ter um lugar específico onde você vai repetir essa meditação para tornar aquele local um local de meditação, melhor ainda. Tudo isso vai te ajudar a manifestar a vontade inabalável, ou seja, um estado de ser em que você está ali, independente do que aconteça. Como o sol nasce todo dia, como a lua muda de ciclo todo mês, isso ajuda muito. Se você pode ter um local específico, um horário específico e repetir uma técnica. Nós gostamos de novidades, nós somos sedentos por trocar as coisas, a gente se entedia, né, se a gente repete a mesma coisa. Mas no caso da meditação, repetir uma técnica é o caminho para se aprofundar nela. Se você faz 3 dias de uma meditação e mais 3 dias de outra e mais 3 dias de outra, você não sai muito do lugar. Porque quando você começa a entrar num mecanismo, você troca. Você começa a entrar naquele mecanismo, você troca. E você se mantém no raso. Então, esses fatores são importantes para que a gente possa se aprofundar na técnica. Outra questão é, de certa forma, a gente vai tentar sabotar a nossa meditação. Isso acontece. Porque a meditação mexe muito com o nosso ser. Parece que vai ser só um mar de rosas quando eu falo dos benefícios, mas você vai ter que se deparar com várias coisas enterradas dentro de você. Medos, angústias, ansiedades, emoções reprimidas, raivas, culpas, dúvidas. Meditação é voltar-se para dentro. E nós, muitas vezes, nos envolvemos em entretenimentos, em muitos assuntos ao nosso redor, e não nos voltamos para dentro, e as coisas vão se acumulando dentro de nós. Então, principalmente no início, a meditação pode ser muito turbulenta à medida que a gente vai adentrando o nosso ser e percebendo que tem muita coisa aí dentro de nós. Isso é um pouco semelhante ao momento que estamos vivendo, onde as pessoas estão em isolamento e talvez isso comece a trazer muitas coisas à tona. Você tem sentido
algumas questões suas vir à tona por causa do isolamento, por não ter tanta facilidade de estar voltado para os outros, apesar de a gente ter um entretenimento aí bem presente, né, através das lives, das redes sociais e tudo, mas se você tira um tempo para olhar para dentro, pode ser que você comece a encontrar essas questões. Mas esse é o trabalho de voltar à naturalidade. A gente precisa se liberar de tudo isso, desses rótulos, desses medos, dessas culpas, dessas dúvidas, porque isso está tudo na periferia do nosso ser. Então nós precisamos ir limpando tudo isso para poder mergulhar cada vez mais fundo dentro de nós mesmos. Mas esteja atento, você vai querer se sabotar. Por exemplo, na meditação do Shinjai Fa, que eu vou ensinar mais à frente, é uma técnica de ficar sentado. Isso acontece também no Zazen, do Zen Budismo. Você vai sentir coceira, você vai sentir pinicar, você vai sentir dor, você vai sentir o seu corpo procurando chamar sua atenção de várias formas. E parte dessas técnicas envolve você continuar imóvel, continuar em silêncio, voltar sua consciência para aquela região, para aquela dor e esperar. Porque você não vai morrer porque está tendo uma dor ou uma coceira. Mas que necessidade, né, que a gente tem de coçar, de mexer, de se ajeitar. Então, algumas técnicas envolvem isso mesmo, de você ir abandonando ou deixando passar também essas sensações físicas. Porque são formas da sua mente te tirar do centro. São formas de o seu próprio ser tentar te sabotar ali no que você está fazendo. Então temos que estar atentos porque é um processo que vai tirar a gente da zona de conforto. Se a sua meditação não está dando uma balançada na sua zona de conforto, talvez seja bom experimentar outra técnica. E pode parecer paradoxal, porque ela é para ser benéfica, né? A meditação também vai te trazer bem-estar, serenidade, conforto. São as duas coisas. Os paradoxos estão aí presentes e não temos medo deles. Vamos encarar os paradoxos. Então é benéfico, traz muitos benefícios, bem-estar, conforto, relaxamento, centramento, melhora de atenção, mas também mexe em algumas feridas abertas que a gente procura esconder de nós mesmos. As duas coisas coexistem. Só dizendo isso para que estejamos atentos a essas pequenas sabotagens. Outra coisa que pode ser um grande obstáculo à meditação é nós abordarmos a meditação de uma forma muito séria, como uma coisa muito séria, muito importante, na qual nós não podemos brincar nem nada, e nós tendemos a ter esse tipo de postura com as questões espiritualistas, religiosas, mas a meditação é natural, né? Ela visa trazer mais naturalidade, mais espontaneidade para o seu ser. Então, para mim, ao menos uma figura que representa bem a meditação é a criança. A criança está ali presente, a criança tem energia abundante, a criança vive os seus sentimentos plenamente. Se ela está feliz, ela está feliz. Se ela está triste, ela está triste. Se ela está com raiva, ela está com raiva. Mas também, quando passa, passa. E a brincadeira é muito expressiva para mim da meditação. Porque a meditação deve ser experimentada como uma brincadeira, como uma aventura que você está fazendo com a sua consciência, um teste que você está fazendo com a sua consciência. E não algo que vá te levar a algum lugar ou te trazer alguma coisa. Muito pelo contrário, a meditação vai levar várias coisas embora de você e você vai ficar mais leve. Então a brincadeira, qual é a função da brincadeira? A brincadeira é uma coisa sincera, mas não é uma coisa séria. E ela não tem uma função, ela é energia pulsando, energia viva, se experimentando, se descobrindo, né? Então, para mim, a meditação é uma grande experiência que se faz com a sua consciência. Porque à medida que a gente se encaixa nos nossos padrões sociais, na nossa sociedade, nos nossos grupos, nós vamos recebendo várias regrinhas que vão limitando o nosso ser. Nós, como seres humanos, temos uma possibilidade de criação, de experimentação muito imensa, muito infinita. Mas limitamos o nosso ser. Por exemplo, isso a gente vê em relação às nossas articulações. Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio, mas isso eu acho que é um bom exemplo. Nossas articulações do corpo, nosso cotovelo. Nós podemos mexer nosso braço,
de muitas formas, em inúmeras direções, mas geralmente nós mexemos ele mais assim do que tudo. Nosso pescoço, que amplitude, né, de movimento, mas geralmente a gente olha assim, 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 e como temos muitas telas e muitas paredes, nossa visão fica focada perto e reto, na maior parte do tempo. Por isso nossos olhos adoecem, por isso nosso pescoço vai gerando tensões crônicas. Então, se temos a mobilidade do pescoço para fazer muitos movimentos e usamos ele de forma limitada, ele se enfraquece e adoece. A mesma coisa acontece com a nossa consciência, com o nosso Shan. Se nós estamos ali limitando a nossa existência ao mesmo tipo de pensamento, ao mesmo tipo de fala, ao mesmo tipo de percepção, nós vamos ficando fracos e com a mente estreita, né, limitada. Então a meditação vai dar uma chacoalhada nisso. Por isso que tudo que nos leve à desautomatização, tudo que nos leve a sair do automático, pode nos despertar esse estado meditativo. Por exemplo, fazer as coisas com as mãos trocadas. Se você come com a mão direita, escreve com a mão direita, experimenta comer com a mão esquerda e escrever com a mão esquerda. Você vai precisar estar muito presente, muito alerta. Assim como uma criança. A criança, quando escreve, cada letra que ela escreve é carregada de presença, de atenção, porque ela precisa para fazer isso. Assim como a gente está aprendendo a andar, quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta, é preciso estar muito alerta. Quando a gente aprende a vir automático, às vezes a gente nem lembra como que a gente chegou em um lugar, como que a gente fez para sair de um ponto até o outro, porque andar já virou uma coisa muito automática. Agora, se você for andar de costas, você vai ficar alerta. Então, desautomatização é um recurso que nos facilita entrar nesse estado de presença e de alerta. E vamos falar de algumas técnicas que envolvem isso também. Daí eu não sei exatamente quantos de vocês já praticam a meditação. Adoraria receber, né, relatos e depoimentos se vocês percebem dessa forma a meditação ou se percebem de forma diferente, se vocês têm essa noção da abordagem não séria ou se vocês acham que a meditação deve ser tratada com mais seriedade. Você já praticou algum tipo de meditação mais ativa? Ou já praticou meditações mais tradicionais, sentar e ficar em silêncio? Porque essas meditações de sentar e ficar em silêncio, elas foram desenvolvidas numa época em que o nosso ritmo de pensamento era outro. Então, as pessoas tinham mais facilidade para sentar e silenciar. Hoje, com essa aceleração que a gente tem, dependendo de como a mente da pessoa é, sentar e silenciar pode ser mais uma tortura do que uma meditação. E essa pessoa vai precisar de movimentos mais enérgicos para mobilizar esse excesso, para começar a trazer mais unidade para o ser, para daí poder se voltar para a meditação de forma mais estática. Eu acredito que isso engloba bem a abordagem da meditação como um pilar da saúde, né? Tanto nos benefícios, quanto nos desafios, quanto nas dicas sobre o que é a meditação, já que ela não pode ser definida. E gostaria de saber qual a experiência que vocês já têm com isso, onde vocês praticaram meditação, como vocês fazem, o que vocês sentem. Parece com o que eu estou falando? É bem diferente? Como é a meditação para vocês? Lembrando que essa parte mais teórica ajuda a gente a ter alguns insights sobre como a meditação acontece, como podemos buscar esse estado, mas o importante são as técnicas. Então, a seguir virão diversas técnicas de meditação, algumas taoístas, outras não taoístas, mas todas elas são diferentes recursos para que as pessoas que querem experimentar, ou já experimentam e querem variar, ou querem aprofundar nessa prática, possam fazer esses testes e ir mais fundo. São técnicas variadas para que pessoas com estilos e formas de ver, de viver, de perceber diferentes possam ter algo que se adeque. Então, escute todas as técnicas, observe todas as técnicas e sinta
Qual te chama atenção? Qual te desperta curiosidade? Qual te gera interesse? Porque, como falamos, tem que ser uma aventura, tem que ter interesse, curiosidade. Se for uma obrigação, algo fadonho, algo sério, você já vai estar rígido. Como é que você vai alcançar a naturalidade, a espontaneidade, o relaxamento a partir da rigidez e da seriedade? É bastante improvável. Então, escute todas as técnicas, escolha uma. Escolhendo essa técnica, pratique elas por pelo menos 21 dias. Se você quiser também estender mais do que isso, perfeitamente. Mas pelo menos 21 dias para que você possa dizer, eu tentei essa técnica e ela funcionou ou não funcionou, ela me mudou de tal forma, ela afetou isso ou aquilo em mim. Pratique durante alguns dias para que você possa realmente ver se aquela técnica consegue mexer com o seu ser. Então, essa é a parte teórica, digamos, do primeiro pilar da medicina chinesa. Vamos seguir então para as técnicas de meditação.